Olá, meu nome é Namíbia. Olá, meu nome é Raquel e hoje iremos explicar um pouquinho sobre o assunto elementos da comunicação. Elementos da comunicação dizem respeito a cada aspecto presente no fluxo comunicativo, desde o momento em que a mensagem é emitida até quando é recebida e compreendida. É importante salientar que esses elementos estão presentes em qualquer tipo de comunicação e podem sofrer alterações para adequarem-se ao contexto em questão. Todos nós realizamos atos comunicativos do momento em que acordamos até a hora de voltarmos a dormir. E, por isso, podemos utilizar a linguagem verbal, escrita, falada, bem como a linguagem não verbal. Para cada momento em que utilizamos essa ferramenta chamada linguagem, de forma consciente ou intuitiva, verificamos um esquema mínimo, uma estrutura que nos permite criar e compreender mensagens, conforme é demonstrado a seguir. Essa estrutura, com a presença de 6 elementos da comunicação, foi divulgada por Roman Jakobson, linguista russo e um dos grandes teóricos que apresentaram ao mundo estudos referentes à linguagem e à comunicação. De acordo com seus estudos, em todos os atos comunicativos, podemos perceber a presença de 6 elementos: emissor-locutor, receptor-interlocutor, mensagem, canal, código e referente. Na ausência ou no mau uso de um dos elementos, disse que houve ruídos na comunicação, o que significa dizer que ela não foi bem sucedida. Nesse sentido, é importante conhecermos os elementos para que possamos fazer um bom uso deles e estabelecermos atos comunicativos eficazes. Mas, Raquel, qual seria o significado de cada um deles? Emissor ou locutor: quem elabora a mensagem é quem diz. Receptor ou interlocutor: a quem a mensagem é dirigida, por quem ela é captada. Mensagem: texto verbal ou não verbal propriamente dito, é a estrutura textual. Referente ou contexto: o assunto que perpassa o ato comunicativo. Canal ou veículo: o meio pelo qual a mensagem é difundida, divulgada, o seu veículo condutor. E código: a forma como a mensagem organiza-se é um conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Para melhor ilustrarmos os elementos, tomemos como exemplo uma aula expositiva, ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre elementos da comunicação. A locutora seria a professora. Os interlocutores seriam os estudantes. A mensagem seria o texto verbal oral, elaborado pela professora em seu ato de fala. O referente seria elemento da comunicação, o assunto da aula. O canal seria a voz da professora, impulsionada pelo ar que entra e sai de seus pulmões, utilizando-se também o seu aparelho fonador. O código seria a língua portuguesa. E aí vai uma pergunta: qual a função da comunicação? Bom, qualquer ato interativo podemos perceber a presença dos 6 elementos da comunicação. Os seres humanos naturalmente têm necessidade de comunicarem-se, uma vez que, por meio desse processo, conseguimos não apenas estabelecer nossa permanência no planeta Terra, mas também criar comunidades, sociedades, desenvolver tecnologias, saberes, ciência e ainda acima de tudo conseguimos humanizar-nos. Por meio da comunicação, que nós nos relacionamos um com o outro, construímos a empatia e o autoconhecimento. Sem ela não seria possível, por exemplo, realizarmos trocas de ideias, de sentimentos, de opiniões e certamente viveríamos fechados, isolados em um universo particular. Com ela criamos vínculos de todas as naturezas, influenciamos e somos influenciados. Edificamos as histórias e as memórias e projetamos o futuro, interagindo e solidificando o conhecimento. Relação entre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Todo ato comunicativo prevê uma intencionalidade, por mais despretensioso que seja. A exemplo de uma conversa de elevador ou um bom dia via WhatsApp. Quando nos comunicamos, temos uma razão para isso. E assim, a depender dos nossos objetivos, a linguagem pode cumprir diferentes funções: explicar e informar, expor o ponto de vista,
realizar trabalho estético com o texto, manter a comunicação em curso e ou persuadir, influenciar ou convencer. Cada uma das funções de linguagem está vinculada a um determinado elemento da comunicação. Vejamos. Se o foco está no emissor, locutor, a linguagem cumpre a função de expressar uma opinião, um ponto de vista, emoção e sentimento daquele que fala, função emotiva ou expressiva. Se o foco está no receptor e interlocutor, a linguagem cumpre a função de convencer, persuadir, influenciar, levar o interlocutor a assumir determinada postura ou pensamento, função apelativa ou conativa. Se a ênfase é dada ao referente contexto, a linguagem despede-se de subjetividade e tende a apresentar dados, informações, situações e fatos da sua realidade. Função referencial. Se a ênfase é dada à própria mensagem, como objetivo de trabalhá-la esteticamente, funções poéticas. Quando o foco é dado ao canal, veículo, e o objetivo é manter a comunicação em curso, função fática ou de contato. Finalmente, ao dar-se ênfase ao código, quando a intencionalidade é a de explicar, função metalinguística. Para completar o aprendizado, que tal alguns exercícios sobre elementos de comunicação? Atribua os elementos a seguir o respectivo conceito que lhes é conveniente: emissor, receptor, código, mensagem, canal e contexto. Se realmente prestou atenção, tenho certeza de que você consegue responder isso sem voltar o vídeo. A resposta é: emissor representa aquele que envia a mensagem. B. Receptor é representado por aquele que recebe a mensagem. Código é o conjunto de signos combinando na mensagem verbal, retratado pela própria língua. Mensagem representa o conteúdo das informações transmitidas. Canal diz respeito ao meio físico pela qual a mensagem é transmitida. Contexto indica a situação, assunto, lugar ou objetivo a que a mensagem se refere. Eis que segue uma das criações artísticas do poeta Fernando Pessoa. Após analisá-la, elucide os elementos em questão. Mar português. O mar salgado, quanto a luz do teu sal, são lágrimas do Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantos noivos ficaram por casar, para que fôssemos nosso o mar. Vale a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é o espelho o céu. Letra A, emissor. B, receptor. Letra C, mensagem. D, código. E, canal. F, contexto. O emissor no poema é nós, os portugueses, indicado por meio de verbo e pronomes e demarcado na primeira pessoa do plural. O receptor é o mar. Mensagem é o poema retratado na íntegra. O código é a língua portuguesa. O canal é a linguagem escrita. O contexto é o mar português.